Último acampamento, esse aqui é o quarto desse ano de 2019, e entre notícias boas e ruins, cá estamos. O que tem acontecido de bom com vocês esses dias? O que vocês descobriram de novo? É uma pergunta que a gente podia começar a fazer. O que eu achei nesse acampamento que realmente vale a pena levar de uma forma o resto da minha vida? Porque a vida cristã, ela começa a se tornar uma situação que, se a gente não começar a recolher, e antigamente, eu não sei se vocês conhecem a palavra bornar. Alguém conhece o bornar? É uma sacolinha. É uma sacolinha que todo soldado leva na guerra. Ali ele leva tudo que ele precisa para a sobrevivência dele. Então, o que tem que acontecer? Quando eu participo de um acampamento desse, tem que levar uma marmita, levar um docinho, levar alguma coisa, um kit de sobrevivência para mim, algo que eu guarde para mim, para ser usado no meu dia a dia. Alguma coisa eu tenho que levar. Nós pastores vamos ficando exigentes com o passar do tempo e às vezes nos convidam para alguns eventos de congressos, e a gente às vezes vai por uma palavra e Deus nos surpreende com muito mais. Mas o que eu quero de você é que você guarde do que vai ser dito aqui, não porque sou eu que estou dizendo, mas porque eu acredito que Deus pode me usar para trazer algo novo para a tua vida. Alguma coisinha que você guardar. Puxa, o pastor Caio naquele acampamento falou isso, eu guardei. E o domingo que vem o pastor Jeto fala algo, eu guardo. E a tua vida vai se tornando uma vida embasada. Você não fica uma pessoa solta, sendo levada para cá e para lá por qualquer novidade, por qualquer coisa. Uma das maiores dificuldades que nós temos é testemunhar a nossa fé diante do mundo, seja nos meios acadêmicos, seja nos meios no dia de trabalho, e alguns de nós vão ficando tão oprimidos, mas tão oprimidos, porque tem hora que dá vergonha de ser cristão por causa do cristão. Sabe o que Mahatma Gandhi falou de nós? Você sabe ou não? Se o cristão, e se vocês realmente fossem 10% daquilo que Cristo ensinou, o cristianismo já tinha conquistado o mundo. Malba-Tahan, já ouviram falar desse cara? Nunca ouviram falar? Esse é novo para todo mundo. Contos de Malba-Tahan. É um indiano que escrevia crônicas, e dentro das crônicas que ele escrevia, ele conta de um matemático autista indiano, capaz de calcular mais rápido que qualquer computador, qualquer conta que você desse para ele fazer. E um dos cálculos desse matemático brilhante foi feito diante de um rei poderoso. Bem, né? Hoje ele faria esse cálculo diante dos computadores. Mas na época dele, ele viveu numa época de reis e rainhas, e um rei precisava solucionar um problema matemático, e levaram Malba-Tahan até ele, e ele, ao apresentar a solução do problema, o rei ficou tão feliz com aquilo, que falou para ele: o que você quer? Ele falou: um tabuleiro de xadrez, e você vai colocar uma pepita de ouro em sequência. No primeiro quadradinho você coloca uma, no segundo você coloca duas, no terceiro você coloca 4, só isso que eu quero. O rei falou: tá pronto. O outro falou: não faz isso que vai falir o reino. E tão rápido que ele era no cálculo, realmente, começa com uma pepita pequena, não é ter ouro para dar para o cara. E nesse cálculo dele, eu emprestei esse cálculo para a gente. Se o cristianismo começasse hoje, comigo, não existe cristianismo no mundo hoje, tá? Começou comigo. Eu discipulo a Letícia. A Letícia discipula, durante um ano eu vou discipular ela, certo? E daqui um ano eu vou pegar uma outra pessoa e ela uma pessoa, nós vamos discipular mais 2 pessoas. Dali um ano, esses 4 vão pegar mais 4. Em 33 anos, somam-se 8.650.000 pessoas. Ia faltar gente para evangelizar. Esse silêncio é legal. Isso nos dá uma responsabilidade tremenda. Por quê? O que acontece com um cristão que ele não consegue viver o cristianismo da forma que Cristo nos ensinou? Por que nós não conseguimos amar
mais, perdoar mais, agradecer mais. Por que eu não consigo pensar menos em mim? Por que tem tudo que ser eu? Não é? O maior problema da nossa vida cristã é o eu. Eu vou viver para mim, eu quero eu. Deus me ouve, Deus me atende, Deus me escuta. Deus faz, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. E quando Deus não faz, o que acontece? Então, eu quero que você abra a tua Bíblia, no texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Após eu ler o texto, eu quero fazer uma reflexão com a gente aqui. Eu quero perguntar como é que está o teu primeiro amor. Quem aqui é casado? Você lembra quando você namorava ela? Você, mulher, lembra quando ele te namorava? Já faz mais de 5 anos que vocês estão casados? Ele continua o mesmo? Não precisa falar não. Porque esses dias entrou uma moça, que foi eu casei há 7 anos atrás, ela entrou no meu gabinete e falou: pastor, você lembra do príncipe? Eu falei: lembro, ele veio montado num cavalo branco, lindo, e pocotó. Eu lembro que eu fiz com o cara, veio de cavalo, realmente. Foi um casamento assim, dentro de uma arena de rodeio. O negócio maluco, eu me meto em cada confusão que vocês não acreditam. Eu fui lá, ela falou: então, 7 anos depois de casado, eu descobri que o príncipe encantado que veio no cavalo foi embora. Estou dormindo com o cavalo agora. O príncipe não existe mais, sobrou só o cavalo. Todo mundo abriu Apocalipse 2? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o teu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Se você quiser anotar na sua Bíblia aí na frente, põe Dominiciano. Depois eu explico para você o que quer dizer isso. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, pelas tuas palavras eu quero lançar as nossas redes e recolher a porção exata para o nosso coração. Sendo credos ou não, eu quero que teu Espírito faça uma obra nessa noite e que verdadeiramente quebre paradigmas, abra a nossa mente, abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, entender, aplicar a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Seja do mais tenro ao mais velho, todos aqui têm espaço para acordar o primeiro amor dentro de si novamente. Por isso eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Alguém já ouviu falar de Fedro? Não? Estou forçando hoje, né? Fedro foi um amigo de Platão e de Sócrates, um poeta grego, muito inteligente. Quem gosta um pouco de filosofia, conhece Fedro com certeza. Fedro é um cara maravilhoso. E ele deu uma declaração que eu queria emprestar esse texto, inclusive, que ele diz assim: dá-me um exército de apaixonados. No sarau que eles faziam na Grécia Antiga, um dia viraram para Fedro e perguntou: descreva-nos o amor. Ele falou: o amor é algo impulsivo, maravilhoso e mais forte que qualquer coisa. Dá-me um exército de apaixonados, 100 homens, e eu derrubo todos os grandes impérios do mundo, porque o apaixonado jamais passará vergonha na frente do amor da vida dele, seja ela mulher ou seja ele homem. Então, me lembrei do Mineirão. Olha que coisa, hein? Você sai lá da Piracicaba e vai para o Mineirão.
O 7-1 que nós tomamos da Alemanha. Você lembra disso? Então, todo mundo lembra, né? Mais de 50 mil pessoas com aquela máscara ridícula do Neymar. Todos somos Neymar. Cambada de tonto. O que leva a gente a fazer aquilo? Uma paixão cega, uma loucura, um amor doentio. 50 mil pessoas gritando ensandecidas naquele estado. Gente que vendeu casa, vendeu tudo que tinha por causa do ingresso de futebol. E você vê aqueles 50 mil pessoas, e naquelas 50 mil pessoas, aqui me permita o psicanalista aqui presente, que eu entre um pouco numa área que não me diz respeito, porque eu não estudei o que ele estudou, mas ali tinha fleumático, tinha sanguíneo, tinha colérico, tinha melancólico, tinha chifrudo e chifruda, tinha traído e não traído, tinha quebrado e tinha não quebrada, tinha gente devendo até as calças, gente boiando de dinheiro, tinha gente de tudo quanto é tipo ali no estádio, não tinha? Mas está todo mundo assim, Brasil, Brasil. Eu falei, cara, o dia que a gente amar a Deus desse jeito, acima de todas as coisas, talvez nós não precisemos de uma máscara para dizer que isso é cristão. Nós não precisamos nos esconder numa sombra da cruz, nós não precisamos andar com uma camisa escrita fé. E a utopia da igreja evangélica, ela chega no limite nessa camiseta, nesse símbolo, me perdoe dizer, porque malhamos, tacando pedra na igreja católica durante anos por causa do crucifixo, e agora inventamos um pra gente. Aquilo é um crucifixo, gente. Alô? Ei, desculpa aí, vocês estão vendo essa camiseta aqui? Ainda não. É um crucifixo. É por causa de venda. Os vendilhões do tempo ainda estão sendo expulsos e ainda não acordaram para a vida, que os cambistas também. O problema é que nós lemos os textos bíblicos e passamos por eles sem entendê-lo profundamente. Jesus entra para expulsar do templo os vendilhões, os que compravam, os que vendiam e os cambistas. Quem são os cambistas ali no caso? O que é perder o primeiro amor? O que será que é perder a referência do primeiro amor? Pergunta para uma pessoa que está apaixonada agora, você está pensando em alguma coisa, não sendo namorado ou na namorada. O cara saía a pé de bicicleta ver a namorada. Quantas vezes foi namorar de bicicleta, gente? Tinha distância? Tinha. Você era mais rico que eu ia de bicicletinha, pegava aquela descida do Aston Luiz ali. Uma vez cheguei tudo ralado na casa da Simone. Tinha vergonha de bater na porta. Mas aquela coisa da paixão, do primeiro amor. E as palavras doces do namorado para namorada, os apelidos ridículos. Quem tem apelido ridículo aqui? Ainda bem que a Silvana não veio, eu chamava ela de Ginho. Anjinho. Hoje é, ô dona, o que é, seu cavalo? Sabe, aquele brilho no lar, aquela coisa do primeiro amor. Porque o texto aqui é engraçado, quando se fala de Apocalipse, já se pensa logo na destruição do mundo. E o cristão gosta disso. Ele gosta de acabar com o mundo. Ele gosta, porque só ele vai ser salvo e o resto vai morrer. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Nada. Pensa comigo que só a trombeta agora. Você acha que o mundo vai acabar ou não vai? Jesus vai voltar? Eu creio no que está escrito aqui, vai. Se você crê ou não crê, ele vai voltar. E a hora que você vê ele voltando, por tarde, porque quem viu Jesus voltar, é engraçado que eu pergunto em sala de aula de 4º ano, quem quer ver Jesus voltar? Então você ficou. Quem vê, fica. É sério. Eu quero estar lá no céu, ser arrebatado, mas a verdade é essa, pensa só, pá, voltou. Você sabia que dia 19 de fevereiro foi uma data importantíssima para quem gosta de estudar as escrituras apocalípticas? Dia 19 de fevereiro foi 2 datas que se cruzaram. Os astrônomos da NASA detectaram um asteroide do tamanho do Texas. Nunca passou tão perto da Terra. Se houvesse um erro, TN7, se não houvesse um erro de cálculo da NASA, que pode ser que ela erre, né? Afinal de contas a NASA também erra muito,
ele se chocaria com a terra ou iria em direção do sol. Graças a Deus, pelo jeito, ele foi para a direção do sol. Mas ele ia passar o mais ponto culminante, que determinaria o choque dele, seria 19 de fevereiro. E 19 de fevereiro de 2019, faz exatamente 70 anos que Israel voltou para casa. Se cumpre a profecia da primeira geração. Dia 19 de fevereiro, anunciei isso no culto de domingo. Falei, dia 19 estaremos em oração na igreja, lotou. A igreja ficou assim, ó. Foi todo mundo para o culto de oração, nunca vai ninguém. Terça-feira lotou o culto de oração, gente. O Carlinhos falou, não, glória, que bênção. Vamos falar isso toda semana. Tudo com medo de morrer. É esse o problema nosso, a gente busca a Deus por medo do inferno e não por amor a Deus. Essa é a história. É aí que está o negócio, que começa a abalar minhas estruturas. Porque se eu vou procurar alguém por medo, na hora que passa o medo, o que acontece? Eu vou para o carnaval, eu vou para a folia, eu vou para o abraço, eu pôr a máscara do Neymar e vou gritar Brasil, Brasil, Brasil. Eu não estou preocupado, não. Não, é esse o problema nosso, o nosso relacionamento, o nosso vínculo com Deus tem que mudar. O nosso vínculo com Deus tem que começar a entender que existe uma mão única. Ele dá, eu dou, ele ama, eu amo. E o amor é algo poderoso, como diz Pedro, mais forte que tudo. Mais forte que qualquer coisa. A questão é que quando Jesus fala para João, aqui em Apocalipse, é uma profecia diferente, porque o livro do Apocalipse é uma revelação. As profecias do Antigo Testamento, elas são dadas para os profetas em forma de roé ou navi, ou seja, é uma visão ou é um oráculo. Ou o profeta via, ou falava. Revelação de Apocalipse, escreve estas coisas que eu te falo. É um testamento, é uma escritura, é algo para se ler, e olha que é difícil compreender, mas quando você começa com um pouquinho de boa vontade, entender o que ele está dizendo, porque ele está falando com uma igreja que fez tudo certo, e a igreja aqui, me permita te dizer, não é isso, é isso. Deus falou comigo muito forte. Calma, fica tranquilo, acontece. É que eu não paro, né? Se eu parar, fica melhor? Pode mexer. Então, tá, entendeu? Deus falou muito forte comigo quando era pastor em Barão Geraldo. Estava eu lá descendo, saindo do acampamento de Paulínia. Acho que eu ia para o acampamento de vocês no dia seguinte. Precisava imprimir a mensagem, minha impressora deu pau. Sempre tem um demônio dentro da impressora. Na hora que você vai imprimir as coisas de última hora, ela não funciona, trabalha, nada funciona. Quando você vai imprimir o trabalho de TCC, ela... Já viu, você abre o trabalho, põe para imprimir, desfigura tudo, sai tudo. Eu falei, meu Deus, eu não salvei. E agora saiu do ABNT. É o desespero da impressora. A maldita não funcionou em casa. Eu falei, bom, tem a da igreja. Eu saio do acampamento 1h e pouco da manhã. Porque geralmente eu prego em acampamento até 1, 2 horas da manhã, tá? Aí eu saí, eu saio, paro na igreja. Só que eu esqueci que tinha o Berravac em Barão Geraldo. Tinha o Berravac, o pessoal do Ifis com a batucada, que algumas vezes eu cheguei a ensaiar com a batucada do Ifis, sabe? Fui lá tocar tamborim com eles, porque eu sempre toquei samba na minha vida. E aí eu tô lá, eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu parei o carro lá embaixo, na Praça do Coco, para quem conhece Barão Geraldo, e vim subindo a pé, cortando. Quando de repente eu cruzo com a galera vindo. Eu olhei, vi na frente da igreja, mas cara, tava um negócio de louco, o nego pulando a grade da igreja para tomar água. Aí vai fumar maconha, cheirar cocaína, é lambuja, normal, é lógico que eles vão fazer isso. Mão uma doideira, eu falei, meu Deus, é igreja, é igreja, é igreja. E quando eu fui na direção, eu vi o bloco vindo. Aí eu vi o cara da TV Campinas, o cara filmando. Eu falei, agora é a hora. Eu com uma camiseta Exército de Jesus, um bonezinho, chinelo de dedo, bermuda e sujo. Se filma o pastor. Eu falei, vai ser a conta, eu conheço o capeta. É eu cruzar esse bloco, o cara filma, a Silvana tá vendo televisão. Eu vou chegar em casa e falei, não amor, estava indo imprimir. Você quer apostar que eu chegar em casa a impressora funcionava? Aí eu fiquei, mas senhor, a igreja, Deus falou, a igreja não é isso aqui não, cara. A igreja não é isso aqui, ó. Igreja, desculpe com todo respeito, tá lindo o louvor de vocês, não é isso. Igreja é isso. E o que eu sou capaz de fazer para o meu próximo.
negando-se a mim mesmo, tomando a cruz que Cristo me mandou e servindo o meu próximo. A minha ótica tem mudado com relação a serviço cristão. Eu pastorei uma favela, eu pastorei um lugar maluco e maravilhoso, lindo. Eu aprendi a amar e aprendeu a me amar. É isso que faz a diferença. Quando você se envolve com uma criança carente, quando você se envolve com um jovem carente, quando você dá oportunidade para alguém estudar, quando você leva alguém, agora a gente vai abrir um cursinho. Eu vou precisar de professores de química, de biologia e de matemática na igreja. Qualquer adolescente aqui formado é capaz de dar aula para o pessoal tirar colegial lá. Topa. Me conversa comigo depois. Uma coisa simples. Tem 18 alunos lá. Gente com 60, com 30, com 40, com 15, com 20. Porque eu desafio meus meninos a estudar. Eu falo para eles: a multinacional que deu certo na favela é o narcotráfico. Só tem uma forma de um negro pobre, favelado, se revoltar contra a sociedade. Sabe qual é? Estudando. Estudando. E o pessoal que está lá comigo, se quiser eu vou com eles até o fim do mundo. Eles sabem disso. Então isso é a igreja de Éfeso, pelo que está dizendo aqui, ela está fazendo tudo direitinho. Ela pratica as obras direito, ela faz seu cristianismo dia a dia, ela frequenta acampamentos, ela distribui cesta básica para a população, ela vai fazendo tudo que ela tem que fazer, sem problema nenhum. Ela faz, ela apresenta, ela faz, só que Jesus disse que tem uma coisa na igreja ali que não está legal. Ela perdeu o brilho do primeiro amor. Cara, rapaz, homem, mulher, vamos voltar nesse negócio de amor. Vamos voltar nesse negócio de paixão. Quem aqui já se apaixonou sabe. Existe desculpa para não ver quem você ama? Tem gripe quando você está apaixonado? Virose? Não tem nada. Você vai doente, você vai com gripe, vai destruído, com febre, ralado, machucado, arrebentado, você vai. Ah, você vai. Você faz qualquer coisa. Já viu um menino apaixonado? Que coisa mais idiota que é? Não, o homem apaixonado é um ser ignorante. Porque a paixão no homem, ela tem a capacidade de deixar ele cego, surdo e burro. Não adianta você falar, ele não ouve, ele não vê e ele não pensa. Ele fica... Sabe, eu lembro, eu deitava no meu quarto. Ai, Caio, o Caio tá aí, né? Não conta sua mãe. Eu deitava no quarto, porque a gente não tinha essa coisinha que vocês têm aqui. Telefone, para passar videozinho, fotozinha, para ficar conversando. Não tinha, a gente tinha fotinho 3x4. Então você põe a foto 3x4 no travesseiro, olha lá, Jeta, dá uma olhada, Jeta é da minha geração, olha lá. Você põe a foto e ficava assim, ó, com a perninha. Dormia com a foto, foto na carteira, com saudade desse tempo, rapaz. Como era gostoso o primeiro amor. Como eu falei para vocês aquelas coisas, né? E eu vejo lá os adolescentes da igreja. Esse dia eu fui passear no bosque, rapaz, é muito engraçado. Vocês já foram no bosque Jequitibás, Lagoa do Taquaral? Eu sei que é meio brega, mas é legal ir lá de vez em quando. Eu estava passando perto da jaula do pavão ali, daqui a pouco eu escutei: au! Au! Aí eu olhei, aí eu vi o pavão veio. Ele abriu o leque e começou. Aí eu perguntei para a menina: que é isso? A bióloga que estava ali. Ela falou: é o grito da fêmea chamando o macho para o acasalamento. Eu falei: nossa, 3 horas da tarde, nessa hora. Au! Mas aí apareceu outro. Eu falei: agora vai dar pau? Não, eles vão brigar agora para ver quem chama a atenção. Quem tiver a plumagem mais bonita, ela aceita. Aí começou a usar. Ele vinha. Quando o pavão está fazendo isso, agora você vai saber o que é, tá? Eu balançava e olhava para o outro. Falei: cara, parece os meninos da igreja quando tem intercâmbio.
Contei que eu já vi os meninos da igreja, as meninas da outra igreja, eles estufam o peito. Certo, e fica, eu estou rindo. E as meninas ficam, au, au. Que jeito. Você quer saber como é que a menina faz a aula? Ela pega a Bíblia dela assim, ó. Ou se não, o celular, né? Essa paradinha aqui, ela é clássica das meninas. Já viu essa? Chama-se Vem em mim que eu tô facinha. É sério. É linguagem corporal isso, gente. Eu tô falando a verdade. São coisas, são dicas do primeiro amor. São coisas que acontecem só quando eu estou realmente apaixonado. Eu não dou bola por ridículo. Eu não quero saber se eu vou passar vergonha. Eu não quero saber. Dane-se. É um bandido, não é quem eu amo. Não presta, não é quem eu amo. A menina é chata que nem um cão. Ela não fala com ninguém. Ela é antissocial. O namorado dela é criteriosa, pai. Ela tem, assim, critérios que vão acima. Um menino é um cavalo, rapaz. Você olha e fala, esse menino é estúpido, já bateu na mãe dele. Ele é másculo. Ele simplesmente é verdadeiro. Mas a educação não é sinceridade, mas não adianta, tá amando, vai ver só coisa boa. Parece que Jesus sabia o que dizia para João sobre Éfeso. Éfeso ficava na estrada de Roma, era um caminho obrigatório para todo mundo passar. É onde existia o templo da famosa Diana dos romanos e Afrodite dos gregos, a deusa do amor. Não é à toa que ele vai tocar nesse assunto aqui. Porque a deusa do amor físico roubava totalmente a capacidade dos cristãos terem amor espiritual uns pelos outros. Amor verdadeiro por Deus. Havia uma confusão entre relação sexual, prazer físico e amor verdadeiramente, seja ele de uma forma espontânea, viva, que vai modificar estruturas, porque o verdadeiro amor, não somente o físico, mas o moral, o emocional e o espiritual, muda princípios, muda caráter. A vida com Jesus altera qualquer tipo de situação, muda você, muda eu. O que acontece, me responde uma coisa, você se sente, está acontecendo alguma coisa ali, deve ser é um pavão. Não é um pavão, é um gafanhoto. Pô, já passou o gafanhoto? Então tá bom. Vai perder. O fio da meada eu perdi, tá vendo? Onde que eu estava agora? Me ajude. Vamos lá. Rebobinando a fita. Falando do amor sexual e amor espiritual. O amor espiritual. Éfeso era o templo da Diana, de Afrodite, então havia uma confusão entre eles sobre isso. E a verdade é que Jesus dá uma dica aqui interessante. Fala, abre os olhos. Abre os olhos. Porque o que está acontecendo com vocês é que vocês estão fazendo tudo direito, mas vocês não sabem amar mais. Vocês perderam o brilho no olhar do primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? Quando Lucas, no capítulo 15 do evangelho dele, escreve a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, e fala sobre o filho pródigo, a aplicação dessa parábola é uma coisa fantástica. Deixa eu tentar ver se eu consigo te explicar isso. Para começar, ele propõe uma parábola e não 3 histórias. Você sabia que o capítulo 15 de Lucas abre com a ovelha perdida e termina com o filho pródigo? É um prólogo só, é uma conclusão só, é uma história só. Você está atacando mesmo, é uma história só. É tudo, tem tudo a ver com arrependimento. Porque ovelha, você lembra que ela se perde e o pastor larga para buscar lá no meio do mar, lá no meio do deserto, ele vai buscar, coitadinha da ovelha, sozinha, perdida. A ovelha se perde por inocência. Já a dracma, ela se perde de uma forma interessante. Quando fala dracma, não é uma unidade de valor, somente uma moeda. Você sabe o que é a dracma para o judeu? Ou principalmente para a mulher judia? Naquela época de Jesus, era um conjunto de 10 alfinetes que ela usava para prender o cabelo, que era sinal da fidelidade dela ao seu marido.
E a perda de um desses alfinetes significava um grau de infidelidade tremenda. É a mesma coisa que um casado chegar em casa sem aliança. Mulher, o que aconteceu? Não sei. Fui trocar o pneu, caiu. As conversas, né? As ideias que ainda a turma fala. Então a mulher começa a varrer a casa desesperadamente. Ela começa a varrer tudo, ela fica apavorada. Por que ela quer achar aquilo? Gente, uma dracma é R$900. Eu não gostaria de perder R$1.000. Alguém que já perdeu R$1.000? É horrível. Perder 50 é triste quando você acha. E quando você enfia no bolso do terno, vem 50. Você fala, oh meu Deus, onde você estava, minha filha? Que hora boa de aparecer. É horrível perder coisa, mas gera um desespero. Então, perdeu, vamos ganhar de novo. Não é assim que a gente... Então, mas quando se torna um ato de fidelidade a alguém que você ama, a figura da história muda. A coisa passa a mudar. O meu relacionamento com Deus hoje está estranho. Eu vivo uma vida dupla. Eu vivo uma vida lá fora, uma vida aqui dentro, uma vida lá fora, uma vida aqui dentro. Parece que não consigo ser o mesmo aqui na igreja, o mesmo lá fora. Parece que as duas coisas não se acomodam. Não é que as duas coisas não se acomodam. Elas são heterogêneas, elas são antagônicas. A filosofia do mundo, a forma do mundo viver e pensar é totalmente, diuturnamente contrária à forma da igreja pensar. Só que eu não tenho que condená-los, eu tenho que amá-los. E eu tenho que conviver com eles e amá-los de tal forma que eu falo, olha, o jeito que eu estou vivendo vale a pena viver. Você quer viver do meu jeito? Não. Continuo te amando do mesmo jeito. Tinham 2 ladrões na cruz, não tinham? Tinha ou não tinha? Um disse, desce daí que eu acredito em você. Me livra desse cadafalso, me livra dessa dor, me livra dessa morte que eu não aguento mais. Esse é o grito do mundo. Quem olha para você fala, o seu Jesus vai terminar com a dor? Jesus vai terminar com a minha angústia? Jesus vai terminar com o que eu estou passando? Meu Deus, como é que pode alguém morrer no acampamento? Negligência. Alguém não verificou as tomadas. Alguém não aterrou direito aquilo lá. Fechou um curto. Eu já tomei um curto no microfone para 2 metros longe já. Agora, quantas pessoas morreram para os bailes aí fora? Eles merecem mais que o outro? O outro merece menos que eles? É essa sensação, esse sentimento de julgamento que nos mata. Porque se eu quero viver para a igreja, parece que o mundo não presta, não serve. Cara, o mundo é só aqui. Nós não vivemos em Marte. Você pergunta bem, o senhor ouve música do mundo? Eu falei, não, Marte e Vênus. Prefiro as venusianas, elas são mais espirituais. Gente, eu ouço pagode, eu fui pagodeiro 22 anos da minha vida. Essa questão dessa ascese, asceticismo deve servir para alguém. Bacana, se você não tem condições de ouvir algo que vai te influenciar, não ouça. Mas pelo amor de Deus, está na hora da gente começar a amadurecer na fé e saber o que diz, o que não diz, o que pensa, o que não pensa, o que ouve, o que não ouve. Eu não posso ouvir uma música do mundo porque ela contém algumas palavras de baixo calão. Como não deve ouvir mesmo. Mas eu sou obrigado a ler um livro que chama-se Incidente Antártico, que é palavrão do começo ao fim. Tenha seu filtro. Eu ponho uma burca para nadar no acampamento da igreja e na praia eu ponho um biquíni. Tá? Alguma coisa está errada. Alguma mensagem está errada. Eu não posso ser um aqui e um lá fora. Não posso. Se eu sou puro aqui dentro, eu sou puro lá fora. O mundo dita as coisas. Eu posso dizer não para ele. O mundo dita as coisas para mim. Eu posso dizer não para ele. Sem feri-lo. Sem querer explodir que nem um muçulmano. Você não acredita no meu Deus? Não. Não, não é assim. A igreja aqui passava por uma perseguição de Domiciano, o imperador. Ele tinha prazer em destroçar cristãos em lugares. Depois de Nero foi o pior que teve, que mais perseguiu a igreja. E a igreja por muito tempo perseguida, ela crescia, ela vivia, ela pregava, ela amava. Um dia o imperador, pseudo-imperador, se converte, querendo unificar o império oriental e ocidental, romano, chamava-se Constantino, chama a igreja para o palácio, enche a igreja de ouro, enche a igreja de dinheiro, enche a igreja de poder. 700 anos depois ela derruba o imperador, toma conta do mundo inteiro e assume o poder da Idade Média em todo o mundo conhecido.
e funda o sacrossanto Império Romano, que mais matou, que mais feriu. As maiores técnicas de tortura surgiram nos porões da igreja. Porque se o bispo invocava que o rei tinha demônio, o rei ia para a fogueira. Todo mundo tinha medo da igreja. Para isso ela precisou esconder a Bíblia. Aí vem a reforma. A reforma traz a luz, põe a palavra na nossa mão, nós podemos pregar, nós podemos cantar, nós podemos ser livres de novo. O que a gente faz? Vamos vender camiseta? Cartão de crédito da fé. Você viu essa, gente? Não. Ô, rapaz. Pode gastar que a fé paga. A fé paga. Não sei a de quem, mas paga. Então, e aí o que acontece? Chega em vocês. Letícia, desculpa, quantos anos, filha? 20. Você, menina? 12. Caio com 21. Se eu não me engano, a Yara tem 18 para 19. Você? 24. Jetão com 40 e... Oi. Pertão de 54 do pastor Caio. Nós estamos aqui vivendo, depois de 2000 anos de história de cristianismo, um cristianismo hoje que nós estamos totalmente desorientados. Temos doutrina, não conhecemos a doutrina. Temos a Bíblia, não sabemos conhecer a Bíblia. Até conhecemos a palavra, mas não sabemos praticar. E aí eu te pergunto, o que solucionaria essa frieza espiritual que eu e você estamos passando? Quem aqui tem coragem de confessar: eu estou frio espiritualmente, pastor? Eu estou me sentindo uma pessoa fria espiritual. Estou me sentindo um poço, um buraco dentro de mim. Eu choro, eu me emociono, mas fica assim. Não sai disso. Não muda. Não tem. Por que isso? Você sabia que o cara morreu? E morreu de uma forma violenta por mim e por você? Uma vez eu fui chamado a falar para 80 médicos por causa de erros crassos cometidos dentro de um centro cirúrgico. Ligaram para mim. Me permita contar um pouco da minha história para vocês. Eu tinha 1 ano e pouco de seminário. 2 anos e meio que Deus havia recuperado esse bêbado. Sim, eu fui um alcoólatra. E em estágio terminal. Eu bebia álcool de cozinha e vivia vagando pelas ruas que nem um louco. O Caio tinha 3 anos nessa época. A Amanda tinha 9. A Amanda até hoje, ela não consegue ter um relacionamento bacana de pai com filha comigo. Ela me respeita, eu amo minha filha, tudo. Mas existe uma trava, e eu oro a Deus para que um dia ela caia. Que eu amo minha filha, ela me ama. Eles foram filhos dos alcoólatras, um cara que quebrava a casa, que arrebentava tudo, queria cocaína, dá o dinheiro e pegava o cartão de crédito, roubava a Silvana, roubava o cofre das crianças. E Deus me achou numa crise de delírio extremo. Louco. Quando eu decidi parar de beber e falar: não, eu vou seguir esse Jesus. Porque num dia, desesperado, em cima de uma passarela, falei: agora vai, eu vou acabar com o sofrimento da família. Aqui eu me mato. Eu não tive coragem de me jogar. Eu sentei nessa gente e comecei a chorar. E a única coisa que eu falava era: se existe um Deus, muda a minha sorte. Se existe um Deus, muda essa minha vida. Eu não aguento mais viver desse jeito. Se Deus existe, fala comigo. Ninguém falou nada. Não teve um abrir de céus. Não teve um vento impetuoso que soprou sobre o Caio. Não veio uma pomba, não apareceu uma irmã falando: olha, pastor, o senhor vai ser pastor. Não, nada. Eu fui para casa desesperado. Todo sujo. Tinha feito tudo nas calças. Mas Deus foi lá e catou esse cara, arrebentado, ferrado, mentiroso, safado. Tudo que você puder imaginar que tinha, não prestava. E eu não sou melhor porque eu fui pior. Eu não estou falando isso para você para dizer: olha, eu sou mais santo porque eu fui mais bandido. Longe disso. Milagre é que o menino está sentado aí que nunca fez nada disso.
Eu não sou milagre, eu sou o alvo da graça de Deus. Aprove a Ele me restaurar e falar, agora eu vou te usar. E te prepara. Porque como vocês gostam de dizer, a chapa vai esquentar para o seu lado, brother. E esquentou. E se Deus me chamou, me recuperou, me restaurou. Eu estava com hepatite alcoólica, ou seja, princípio de cirrose hepática. Quem estudou um pouco sabe o que eu estou dizendo. Uma hemorragia no esôfago e hemorragia nos intestinos. Tudo quanto é item eu tinha. Eu estava desse tamanho, parecia uma bola de capotão na cara. E aí eu me converto, vou para o seminário, dou o segundo ano de seminário, me chama um grupo de médicos para falar para eles. Eu vou falar o que para esses médicos? Eles queriam saber os processos de libertação do alcoolismo. A psiquiatra que me chamou não tinha graça com Deus. Vamos classificar assim, houve uma luta entre a igreja e o mundo. Né? Lá fui eu, sentei com ela e falei, pois não, preciso de uma palestra técnica sobre recuperação de alcoolismo. O senhor é do A? Falei, sou sim senhora. O senhor é crente também? Falei, sou sim senhora. O senhor é seminarista? Sou sim senhora. Mas eu queria uma palestra técnica que não envolvesse nada de fé. Eu falei, impossível. Ela falou, não, é impossível, não tem. Falei, eu estava desistindo de fazer a palestra e o Espírito Santo falou comigo, faça a palestra. Eu falei para ela, o que a senhora precisa? O senhor tem... Quanto tempo o senhor fala? Eu falei, não sei quanto tempo eu tenho. Eu vou dar 10 minutos para o senhor falar. Eu falei, tá bom. Quanto o senhor cobra? Eu falei, nada. Então o senhor pode falar meia hora. Eu acho que ela está com medo de pagar por minuto, né? É isso que o mundo entende. Eu fui fazer a palestra. Quando eu cheguei, eu comecei a falar, eu estava terminando a minha palestra, o meu código com ela, mas se alguém perguntar para mim como eu fiquei, aí o senhor pode falar. Se alguém perguntar, o senhor pode falar. Ah, posso? Posso. Eu falei, então tá bom. Você sabe como fazer uma pessoa perguntar as coisas, não sabe? A gente sabe. Pode ficar tranquilo, o pastor sabe. Eu não era ainda, mas eu estou dando a palestra, terminando a palestra, não estou, senhor, aqui onde você está sentado assim? Lá no plenário do grande hospital nosso aí. Ele falou, o senhor me dá licença? Eu falei, pois não. Quanto tempo aconteceu isso com o senhor? Eu falei, há 1 ano e meio, 2. O senhor mente? Ai, gelou a barriga. Eu falei, agora. Mas Deus disse que quando Ele colocasse a gente na frente de pessoas, Ele falaria para nós, né? Eu falei, agora é com o senhor. O que eu vou fazer para sair disso aqui? E aí Deus colocou uma palavra na boca. Eu virei e falei para o moço, o senhor está duvidando? Tem os exames aqui para o senhor olhar. Ele falou, não precisa de exame. Eu quero saber do senhor, porque é impossível alguém que passou pelo processo que o senhor passou estar articulando do jeito que o senhor está articulando aqui na frente da gente. O senhor estaria com demência alcoólica? Eu falei, eu tive. Com dificuldade de falar. Eu falei, eu tive tudo isso. Ele falou, então, me explica. Eu falei, o senhor é o quê? Sou neurocirurgião. Eu falei, explica o senhor. O senhor que é o médico, como é que eu vou explicar? Eu não tenho como explicar. Eu falei, então, a hora que eu olhei para a psiquiatra, também estava chorando. Então tá. Eu falei, doutor, é o seguinte, resumindo, se o senhor devesse R$1 milhão na praça e tivesse jurado de morte, correto? Pensa comigo. E alguém viesse e pagasse sua dívida, o que o senhor teria por essa pessoa? Ele falou para mim, gratidão. Eu falei, melhora, seria grato eternamente. O senhor falaria dessa pessoa para todo mundo? Não falaria? Falaria. Eu falei, então, doutor, foi o que aconteceu comigo. Há 2000 anos atrás, um cara foi pregado na cruz. E ele disse naquela cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu só precisei acreditar, doutor, eu estou falando para vocês aqui. Porque quem está dando a palestra para vocês sou eu. O senhor é o neurocirurgião, eu não sou ninguém. Me explica isso, doutor. Ele abaixou a cabeça e falou, não tem como explicar. E 86 pessoas naquele dia levantaram, um deles, a psiquiatra falou, o senhor pode fazer uma oração por nós? As pernas tremiam. E eu amei aquelas pessoas. Viciados, prostitutas,
vadias, à toa, soldados de tráfico, narcotraficantes. Eles são o nosso alvo. Temos que amá-los. E olha, a igreja machuca. Ela pisa com gosto assim, ó. Lembra das técnicas de tortura da igreja? Então, há uns 6 anos atrás, me permitam, tá? Estou encerrando já, prometo. Há 6 anos atrás, eu fui quase que enxotado da igreja que eu era pastor. Os meus líderes me aconselharam a fazer uma assembleia dentro da igreja e fazer a igreja escolher se eu sair ou não, porque eu tinha um problema muito sério com a junta. Na época eu fui caluniado, difamado, fizeram de tudo comigo. Ligaram em casa para dizer que tinham visto o Caio, então com 12 anos, comigo cheirando cocaína numa biqueira. Do nível que chegou a coisa. E os jovens da igreja chegaram em mim e falaram: a gente vai ficar com o senhor até o fim. Não sai. Mas quem queria que eu saísse eram os pais dos jovens. E eu fiquei numa encruzilhada. Se eu insistisse, eu não dividiria a igreja, eu dividiria famílias. E eu não sou louco. Na última reunião, depois de 8 reuniões que começavam às 7 e terminavam às 1h30 da manhã, eu desabei na escada de Barão Geraldo. Eu desabei em prantos. Eu sabia que eu não era o que estavam falando que eu era. Mas eu tinha que subir lá, assumir tudo, pedir perdão pelo que eu não fiz, entregar a igreja e sair. Na escada que eu desci, foi o caminho mais longo da minha vida. Os 2 oficiais que mais aprontaram estavam na porta da escada: o senhor pode nos dar um abraço? Aquele dia eu não consegui dar um abraço. Aquele dia eu queria dar um soco na boca dele. Era essa a minha vontade. O Caio, conhecendo o pai que tem, estava desesperado lá de fora. Ele pegou no meu braço e falou: pai, vamos embora. Isso aqui está que nem Jerusalém que mata profetas. Deixa aqui para trás, pai. E eu subi no meu carro e eu fui Barão Geraldo até o São Quirino em prantos. Cheguei em casa, a Silvana desesperada. Era meu ganha-pão, era meu trabalho, era meu emprego. E aí? Falei: não tenho mais igreja. Fui para Cosmópolis, fui rejeitado. Fui para o Matão, fui rejeitado. Depois eu descobri que o pessoal de lá ligava nas igrejas que eu era indicado e avisava para mim não me aceitarem. Igreja. Igreja. E eu perdi uma coisa importante nesse luto. Eu perdi o primeiro amor. Eu passei a fazer as coisas mecânicas. Eu comecei a não querer ir para a igreja. Eu comecei a não querer pregar mais. E olha que tirar isso de mim é tirar a minha vida. Eu não sou de microfone, mas se você me calar, você me mata. Eu estou saindo de uma virose de 4 dias. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui no banheiro. Por quê? Porque eu sabia que Deus tinha algo para falar para vocês. E poderia me usar. Então eu vim. Eu não queria ir para a igreja, eu não queria mais ver crente, eu comecei a não olhar para a Bíblia, eu comecei a fechar meus livros. No meio dessa crise, um amigo batista me procurou, me deixou 6 caixas de livro de presente, eu já estava encaixotando os meus para dar de presente também. Quando ele contou a história dele, eu falei: realmente é uma porcaria isso aqui, não resolve nada, né? E aí me chamaram a dar um testemunho no programa de rádio. Essa nem seu pai sabe, Letícia. Nem você sabe. E eu fui. E quem que eu encontro? Quando eu entro na sala de técnica da rádio para fazer o programa. Aquele simpático senhor chamado Jeter Tonella, que com todo respeito conhecia nada dele. Nada. A gente conheceu o quê? Seminário, oi. Eu achava ele um gordo meio metido. Mais bonito. Aí tu dizes. E ele teve uma reação comigo, porque era o seguinte: eu chegava nas reuniões, a pastor Zara saía de perto.
Eu era um leproso. Eu levava comigo uma lepra. Ficar perto do carro é sinal de maldição. E eu ia nas reuniões. Eu ia e eu enfrentei. Mas eu estava morrendo por dentro. E ele me deu um abraço aquele dia, no saguão da rádio, e disse: a Adriele está desesperada por causa de você, Caio. Eu falei: por quê? A menina que comandou a JMI para que eu não saísse era a Carol. E a Carol trabalhava, por um acaso, com a Adriele na Tetra Pak. E quando o Jeter falou que a Adriele estava incomodada com a minha situação, eu falei: mas poxa vida, alguém que eu não conheço está orando por mim, está falando de mim, está preocupada comigo. E ele me chamou para pregar no acampamento aquele ano. E eu conheci você, Letícia, eu conheci você, Adriele. E vocês me receberam tão bem, que aquele dia Deus plantou uma semente no meu coração, porque vocês souberam me amar, independente do que falavam de mim. Passam-se quase 4 anos. Me ajudou. Eu fui para Uziel. Muitos colegas de ministério acharam que o Parque Uziel foi dado para mim como disciplina. Eu encarei os comentários, deixei claro. Talvez, sabe, você pastorear a favela não é legal. É ruim, gente. É disciplina. Deus vai tratar o Caio. A igreja cai. A igreja caiu. Literalmente. Trouxeram dinheiro de fora, um casal doou, levantamos uma igreja, construímos. E quando eu menos esperei, uma pessoa me liga: pastor, o senhor pode pregar no nosso acampamento? Eu falei: posso, lá que o tema é a dracma perdida. E aqui começa a história. Quando eu fui preparar o sermão da dracma perdida, Deus falou para mim: você matou o seu primeiro amor, cadê ele? Eu falei: não, faz 4 anos que eu estou à frente da igreja. Eu levantei uma igreja maravilhosa, a gente construiu, fez. Não, Senhor, eu estou bem. Você não está bem. E aí eu abri o texto do Apocalipse. E aí eu li: você está fazendo tudo direito. Você está fazendo tudo em ordem. Você está correndo, construindo, edificando, pregando. Mas cadê o amor? Eu amo. Não, você dá coisas. Eu amo, não, você dá coisas. Você não aguenta mais ouvir as pessoas. Eu falei: é verdade. E ali no meu cantinho, numa madrugada de insônia, eu ajoelhei. E eu pude sentir aquela mão que um dia você já sentiu, que põe no ombro e fala assim: estou aqui. Amo. E eu confessei os meus pecados. A mágoa que eu tinha dentro de mim. A ira que eu tinha dentro de mim. E a raiva que eu tinha de alguns irmãos dentro de mim. Quando eu levantei, eu era outro. Esse que está falando para vocês agora sou eu. Esse que está falando agora é o Caio. Talvez vocês tenham conhecido acampamentos lá atrás, antes de eu passar por esse processo. E se não fosse a família Tonelli, uma demonstração simples de carinho e amor, eu não sei se eu estaria aqui pregando para vocês hoje. Saibam disso, galera. Saibam disso. Agora a minha pergunta para você é simples. Todo mundo cai. Todo mundo tem direito de se revoltar. A gente cansa. Mas você sabia que quando Jesus foi preso no Getsemane, começou um espancamento que não parou até o alto do Gólgota? E tem uma coisa que eu fico fascinado. Jesus cumpriu 275 profecias do Antigo Testamento nele. Se dizem que, por mais mentirosa que a Bíblia fosse, pega uma história e tenta casar 275 profecias ou atos cumpridos e tenta provar que aquilo é mentira. É impossível.
É impossível. É 1 sobre 840 e 97 zeros de possibilidade de qualquer outro ser humano tentar fazer o mesmo. A mais incrível delas, ele é preso sexta-feira, na Páscoa vira sábado para o judeu, e o judeu só dá 600 passos no sábado. Da casa de Pilatos, do raiar do dia, às 8 da manhã, ao alto do Gólgota, você sabe quantos passos tem? 597. Alguém foi lá contar. Por que isso? Para não ferir a lei e para poder nos salvar. Esse bêbado que eu fui, esse desclassificado, esse louco, esse insano, que quase perdeu o juízo quando se afastou do primeiro amor, hoje pode dizer para você o seguinte: você pode estar sentado aqui ouvindo, você tem todas as razões do mundo para justificar seu frio, você só não tem um. Diz para mim o porquê que não dá para amar Jesus. O que ele fez para você? Ele te enganou? No mundo tereis? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Serão traídos, julgados, cuspidos. Bem-aventurados sois vós. Vamos passar por tudo isso. Pô, ele não enganou, ele não prometeu nada, ele prometeu uma cruz. Foi a única coisa que ele nos prometeu: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. E a minha vida, e a minha proposta para vocês essa noite é essa. O que vocês acham de voltar para esse primeiro amor? Quando eu fui trabalhar no Atento, eu me meto em cada confusão que vocês não acreditam. Essa aí foi o máximo. A Amanda resolveu casar, eu estava pastoreando o Parque Uziel, R$1.000 de salário, você não casa uma filha. Mas não casa mesmo. E é engraçado que Deus promoveu o meu bem de tudo, tudo. Até a condição para buscar os cariocas no aeroporto eu ganhei. Mas eu precisava pagar alguma coisa. Adivinha qual foi a única coisa que eu tive que pagar? A igreja. Aí tudo bem, deixa pra lá. Mas aí eu fui trabalhar de porteiro na Atento. Quem aqui sabe o que era Atento? Então, fui trabalhar de porteiro lá. São 2.000 funcionários, 75% deles, e aqui não é uma questão homofóbica, simplesmente é uma estatística, por favor, eu não sou homofóbico, não sou mesmo, certo? 75% deles eram homossexuais. E eu, o porteiro, pastor. Até que um dia deles, um descobriu que eu era pastor. Ele veio em mim e perguntou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Aí ficou olhando na minha cara. Eu falei: eu não sou do Feliciano, fica tranquilo. Não sou da turma dele, não. Fique em paz. E eu comecei a fazer amizades. E eu descia para almoçar, eu sentava e ficava sozinho na mesa, levantava todo mundo. Falei: eita Deus, maravilhoso, é hoje. É agora que vai. Um belo dia, uma menina, como qualquer uma de vocês assim, uns 21 anos mais ou menos, me procurou. Falou: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Posso almoçar com o senhor? Eu falei: por favor. Aí eu brinquei com ela: você não vai ficar mal visto com seus amigos almoçando com o pastor? Afinal de contas, eu acho que o cara errado que sou eu, né? A ovelha negra, o desajustado socialmente que sou eu. Ela falou: não, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: pois não. Ela falou: eu sou homossexual. Eu falei: problema seu. Você vive bem com isso? Ele falou: ah, não sei. Eu falei: então, o problema é você, não sou eu. Se você vai fazer uma jogadinha comigo para depois dizer que eu estou tentando vir com cura aqui, você esquece. Não é essa a minha pegada não, minha filha. Eu não estou aqui para ser preso, por favor. Tem família para criar, não vai fazer isso, né? Ele falou: não, é que o senhor não está entendendo. Eu sou uma crente desviada. Eu não acredito em crente desviado, eu acredito em crente não convertido. Tá? Mas eu ouvi a menina. Ela falou o seguinte: eu sou filha de um pastor. Eu falei: nossa, tá?
de uma das igrejas mais fechadas do Brasil, da Deus e Amor. Falei, tá, eu saí de casa, abandonei tudo, desisti da fé, desisti de tudo para ver com a minha namorada. Eu falei, e você é feliz? Ela falou, não, eu não sou. Eu falei, então, eu conheci um cara, ela ficou olhando pra minha cara. Eu não almocei aquele dia, sabe? Eu tinha 30 minutos de almoço. Eu conheci um cara, mais ou menos nos anos 60, que ele era assim também. Ele era um ministro de louvor da igreja de Memphis, da Assembleia de Deus em Memphis. Um dos homens mais lindos que esse mundo já viu. Elvis Presley. Elvis Presley morreu buscando o Deus que ele tinha perdido com 19 anos. Ele virou o maior astro que o mundo já conheceu de rock. O primeiro Grammy da vida dele foi cantando Tocou-me, tocou-me, Jesus tocou-me. Você sabia? Ele ficava tão louco, alucinado, depois dos shows, que ele tinha um quarteto que ele levava, chamava Holy Spirit. Espírito Santo chamava o quarteto. E no meio do show ele parava, entrava no quarteto, ficavam cantando hinos, e ele se derramava em lágrimas no piano, socando o piano, de desespero, porque ele dizia que o buraco que ele tinha dentro dele, nada supria. Ele gritava desesperadamente pelo primeiro amor. Ele urrava pelo primeiro amor. Ele era tão louco, insano, que ele pegava todos os músicos dele, chapados, fazia acordar às 7 horas da manhã, sentava no saguão do hotel e ficava assistindo o Rex Hammer. E quem não assistisse o Rex Hammer e não anotasse o sermão, ele demitia da banda. Mas ele não conseguia fazer o que você está fazendo. Está sentado aqui, ouvindo um velho de 54 anos a falar quase 2 horas na sua orelha. Ele não conseguia ter esse Deus que nós temos. Ele não entendia mais, ele não conseguia buscar o brilho dos olhos. E como ele, você quer que eu faça uma relação para vocês? Aretha Franklin, Donna Summer, Diana Ross, Whitney Houston, todos morreram buscando aquilo que nós temos. E eu quase perdi o meu primeiro amor. Eu quase me desviei. Aliás, eu acho que eu estava desviado dentro da igreja, porque eu não conseguia amar mais. Aí ela olhou para mim e falou, o senhor falaria com meu pai? O quê? Se eu ligar para meu pai, o senhor fala com ele? Falo. Estava acabando o expediente, ela veio, moço, dá licença, meu pai está aí fora. Jeter, cara, cada experiência, que situação que Deus me colocou aquele dia. Eu saí um senhor, já senhorzinho, cabelo branco, com a Bíblia dentro do braço. O senhor é o pastor que vai salvar minha filha? Eu falei, não. Eu só sou o homem que conversou com ela. Eu falei, não, o senhor foi enviado de Deus aqui. O senhor foi o anjo que Deus mandou, moço. Filha, vem cá. Ela pegou, abraçou ele, os dois começaram a chorar. Eu queria que o senhor orasse por nós, que eu estou levando minha filha para casa de volta, pastor. Gente, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo com o nosso cristianismo? Onde que você perdeu sua dracma? O que roubou o direito de você amar Deus acima de todas as coisas? Eu não estou pedindo para você odiar o mundo, muito pelo contrário, estou pedindo para você amá-lo. Mas para você só vai amá-lo quando você aprender a se amar. Você sabe como é que você se ama? Sabe o princípio da base do amar a si mesmo qual é? Que é onde a maioria de nós cai. É aceitar-se a si mesmo como você é. Uma menina me procurou essa semana. Ela ia se matar, tinha 13 anos. Ele deve ter perdido a Barbie, né? Que pra mim, menina de 13 anos, tá brincando de Barbie ainda. Ela falou que tinha o cabelo ruim. Eu falei, olha pra minha cara. Olha bem. Eu daria vida para ter um cabelo ruim. Gente, não tem gordo, não tem magro, não tem feio, não tem bonito, não tem padrões de beleza que o mundo determina. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós não vivemos os padrões deste mundo. Então
Por que você está triste? Se Deus te fez a imagem e semelhança dele para você se amar como você é. Ainda não apareceu o pavão? Calma, filha. Calma, filho. Ele vai, ela vai fazer. Já já. Não precisa inventar 300 cortes de cabelo. Não precisa encher de piercing na cara, não. Não tatua o tempo. Faz isso não. Meninas, não se exponham mais do que precisa. Não se dê o desfrute. Se preserve, se guarde. Deus tem alguém para vocês. Meninos, a mesma coisa. Não precisa se desesperar não. 21, 22 é cedo ainda. Eu casei com 27. Sou um homem feliz, pai de 2 crianças. E tem uma mulher que me ama. Cada hora que me amar não foi fácil. Então eu queria te fazer um convite nessa noite. O que você acha de rasgar teu coração diante de Deus hoje? E voltar para o primeiro amor. Aquela menina deu 3 passos, ela voltou correndo, ela pulou no pescoço assim. Ela soluçava de chorar. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Eu vou voltar para casa. Eu não vou conseguir ter. Eu falei, filha, você não quer ter uma relação normal? Não tem, mas não precisa ter uma relação promíscua. Esse é o direito de ser puro. Simples. Eu não preciso prostituir para ser feliz. O sexo é a maior enganação do mundo. Não dura 30 minutos. E te deixa mais vazio do que você imagina quando você acaba. Se não for feito com amor. Você pode ficar de pé?